E aí, pessoal, estou de volta aqui hoje para falar de um dos finais mais complexos que existe no xadrez. Você que assistiu o vídeo de bispo e cavalo contra rei e era considerado um dos mates mais complexos, mas eu estou aqui para te dizer que este, com certeza, é disparado um dos mais complexos e mais difíceis. Normalmente esse mate não é possível, a não ser que as negras ajudem as peças adversárias, né? Óbvio que precisa de um certo apoio aí das peças do adversário, mas esse mate normalmente é empate. Mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos onde existe sim essa possibilidade de dar esse checkmate e espero que vocês gostem aí. Bom, aqui jogam as peças brancas e aplicam mate em 2 jogadas. E aqui começa com rei em H8. E agora, se vocês observarem aqui, as peças negras estão em zug, ou seja, elas não podem fazer nenhum movimento. Então tem poucos movimentos aqui, né? Por exemplo, o rei está paralisado, ele está em zug. Agora só sobrou aqui alguns movimentos, como por exemplo com os cavalos. Então suponhamos que as negras joguem cavalo C8. Então elas liberaram esta casa para que o cavalo branco entre em G6, aplicando um mate pouco usual, mas muito possível. Vamos supor que aqui as peças negras joguem com um cavalo, com este cavalo aqui para D7. E aí sobra aqui cavalo em E6 checkmate. Ou seja, existe sim o checkmate de 2 cavalos, porém precisamos aí de uma ajuda do oponente. Bom, vamos aí para as peças brancas e aplicam o checkmate com o cavalo. Aqui é muito simples. O cavalo vai para C4 e aplica o checkmate. Bom, este é o exemplo mais comum, onde normalmente nós não teremos checkmate. O rei negro está em xeque. Óbvio que se as negras quiserem ajudar as brancas aqui, elas jogam para H8 e recebem o mate em F7. Só que normalmente não é possível esse mate. As negras simplesmente jogam para F8. E não existe nenhuma possibilidade aqui, a não ser que as negras ajudem com o mate. Mas isso não acontece, porque o rei sempre tem uma chance de escapar pelas casas. Então, este exemplo aqui é... Suponhamos que as negras tenham um peão na posição. Aí as coisas mudam, porque é possível sim, em alguns casos, você encurralar o rei e você usar o cavalo que bloqueia o peão para finalizar dando o checkmate. Aqui jogam as peças brancas. Elas aplicam o checkmate em 4 jogadas, começando com o cavalo em A7. Observem uma coisa que nós vamos utilizar para os próximos exemplos, que é o quê? A nuance, a triangulação do rei e do cavalo. Então nós temos aqui um formato de um triângulo. Sempre que existir este formato, o cavalo que bloqueia deve sair para utilizar algumas casas e efetuar o checkmate. Então aqui começamos com cavalo em A7, o peão está descendo, jogou aqui B13, então temos cavalo em C6 cheque, o rei é forçado a ir para o canto, e aqui nós temos cavalo em B5, o peão vai para B2 e aqui o cavalo vai para C7 checkmate, aonde nós temos para um próximo uma posição que o rei já está com a posição do triângulo. Porém, este exemplo aqui de Troitsky, em 1935, esse russo fez esse estudo e ele percebeu aqui que para ele ganhar essa posição, ele precisa fazer uma triangulação com o rei, aonde o rei negro vai ter que jogar nesta posição, ou seja, com as brancas jogando aqui, não é possível aplicar esse checkmate. Só que se nós passarmos a jogada para o outro, isso
será possível. Então aqui ele começa jogando rei em F3, rei para H1, e aqui rei vai para E2, o rei volta para G1, está totalmente impossibilitado de jogar para qualquer casa, e aqui nós temos rei em D2, rei volta para H1, rei em E1, rei para G1, e aqui rei em E2, e como vocês podem perceber, o rei fez aí a triangulação. Então agora nós voltamos com rei para H1, rei para F3, rei para G1, e agora nós temos o mesmo diagrama, só que a vez é das negras a jogar. Então favorece muito para as brancas aí poderem aplicar o checkmate. O rei vai para H1 e aqui nós começamos jogando o cavalo em F2, cheque, rei para G1, cavalo em H3, cheque, rei vai para H1, e aqui nós temos o afogamento do rei, como vocês podem observar. O rei não pode sair para nenhuma casa, então aqui nós temos um tempo, nós jogamos cavalo em D1, o peão avança para G4, e aí nós temos cavalo em F2, checkmate. Vale lembrar que cavalo em G4 aqui não é checkmate, é afogamento. Então, muito cuidado aí na hora de finalizar o mate, deixando sempre o peão do adversário móvel para que você consiga aplicar o checkmate. Bom, temos aqui mais um final, onde aconteceu no Brasil, em Águas de São Pedro, em 1941, num torneio de inauguração de um grande hotel que teve lá, e tinha um austríaco, né, barra brasileiro, depois veio a morar na Argentina, o grande Elis Cases, que está com as peças negras aqui, contra o chileno, que está com as peças brancas, Salas. Como nós podemos aqui observar, nós temos aqui um peão em B, né, e o peão promovendo em B8. Então, o primeiro passo aqui do Elis Cases foi jogar cavalo em B4 e bloquear o peão. Então, esse é o primeiro passo aí, caso você eventualmente caia num final, você bloqueie o peão e use o cavalo que está solto, o cavalo atacante, vamos usar assim, para encurralar o rei. Bom, aqui foi rei em G4, rei em C5, rei em F3, rei em D4, rei em E2. Eu acho que o Salas aqui levou o rei para um lugar não muito feliz, que foi para o canto. Eu acho que se o rei branco fosse para essas alas aqui, dificultaria muito mais para que as negras efetuassem esse mate. Vale lembrar que quando você tem um método ou uma técnica para ganhar um final e o adversário não sabe defender, aumenta a chance de você poder ganhar este final. Mas ia dar muito mais trabalho aí, lembrando que se você não aplicar esse mate em 50 jogadas, a partida termina em empate. Caso não aconteça jogada com peões ou capturas. Então eu acho que estes finais em xadrez, não só esse, mas alguns finais, eles colocam muito em xeque essa regra que a própria FIDE criou, e cria-se um caso aí muito claro onde deveria se alterar essa regra do mate de 50 jogadas e aumentar para mais jogadas. Aí, né? Então, bom, vamos aqui. Cavalo em C3, rei foi para D2, o cavalo foi para B5, rei em C1. Acho que esse lance não foi muito bom. O rei deveria com certeza aí tentar escapar para qualquer canto, menos para próximo dos cavalos, porque quanto mais próximo dos cavalos for aqui o rei branco, pior fica, porque a gente pode fazer a posição de afogamento, liberar para o peão avançar e depois dar o checkmate. Então aqui ele foi para C1, rei para E3, aqui Elis Cases jogou muito bem, rei foi para D1, e aqui cavalo foi para D4, rei para E1, cavalo de D foi para C2 cheque, e aqui rei D1, com certeza outro lance seria rei aqui para tentar escapar, mas o jogador quis ir para aqui para D1 e vai acabar levando mate aqui, ó.
rei em D3, o rei já começou a ficar sem fuga, né? Só pode jogar para C1, e aqui cavalo foi para D4, rei foi para D1, cavalo em E2, rei para E1, rei para E3, rei para D1, cavalo em C3 cheque, rei para E1. Vejam que o rei agora está sendo enviado para este canto, né? Agora cavalo D3 cheque, liberando para o peão ter como disparar. Rei foi para F1, rei em F3. Agora observem que os cavalos aqui cada vez mais vão tirando as casas e empurrando o rei para o canto. B4. Cavalo em B5 bloqueou o peão novamente. Rei para G1. Cavalo para F4, rei para F1 e cavalo G2, evitando que o rei escape. Rei para G1, cavalo para E3. Então, observamos que sempre existe essa manobra onde ele evita que o rei escapa, depois volta para uma casa impedindo que o rei saia para as casas de fuga. Rei aqui foi para H2, rei para G4, evitando que o rei escape, rei para G1, rei em G3, novamente nós temos a posição de triangulação, rei para H1, e agora cavalo vem para D4, liberando para o peão avançar, peão para B5, nós temos aqui um afogamento, mas como as brancas aqui tem o peão, elas precisam avançar o peão, e aí nós temos cavalo em G4, peão em B7, e aí cavalo em F2 mate. Impressionante esse mate, e também impressionante o que esse grande finalista chamado Elis Cases aplicou. E, o cara conhecia isso, é um grande finalista, foi segundo também do nosso grande mestre Henrique Mackin, né, no torneio internacional, um grande especialista em finais, chegou a vencer Capablanca, Bob Fischer, inclusive o Alekhine e o próprio Oef, né? Então, vamos para um próximo exemplo aí, de mais um final. Bom, mais um exemplo, um problema tirado do livro do Dr. Rodrigues Lafora, de 1965, e foi um grande expert em finais de cavalos, e recomendo aí para vocês, e tá aqui a foto dele, um grande problemista, também era cirurgião, e aqui jogam as peças brancas e aplicam mate em 4. Então vejam que existe um cavalo, que é o cavalo defensor, está bloqueando o peão, e este cavalo aqui vai ser o cavalo que agride no final. Bom, aqui começa jogando o cavalo em B4, cheque, o rei vai para 1, e aqui o cavalo vai para A3. Então aí D3 cheque, nós não podemos capturar esse peão, rei vai para B3, peão D2, este cavalo agora aplicou o afogamento, e aí nós temos a finalização com o cavalo de B em C2 checkmate. Este exemplo também é tirado do livro do Dr. Rodrigues, um jogador espanhol, problemista e também representante aí da Espanha nas Olimpíadas, nas primeiras Olimpíadas aí que a Espanha jogou. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, onde nós temos a triangulação já da posição, nós temos o rei já quase levando o mate, então nós precisamos usar aqui o cavalo que está distante. Tanto o cavalo D4 quanto o cavalo em E5 aqui funcionam, aqui começou jogando cavalo em E5, o peão avançou para H2, o cavalo foi para C6 cheque, o rei foi para 8, e aqui o cavalo vai para B5, a dama promove aqui, e aqui nós temos o cavalo em C7 checkmate. Vamos para um próximo exemplo. E aqui não podia ser diferente, eu estudando esses finais, acabei compondo aí uma posição, um diagrama aqui para vocês.
e espero que vocês tentem aí descobrir. Foi de minha autoria e estava aqui pensando e falei, por que não criar um problema? Mudei o peão de H3 para E3, e aqui é muito similar, o rei aqui está sobre a posição de triângulo, e aqui é muito simples, onde a gente desafoga o peão tem que promover, o cavalo entra em C6 com cheque, o rei vai para 8, e aí cavalo B5, muito parecido com o problema do Dr. Rodrigues lá fora. E aí aqui as negras promovem dama, e aí tomam o cavalo em C7 checkmate. Bom, este foi o último exemplo. Espero que vocês tenham gostado desses exemplos. É pouco raro acontecer esses mates, mas é bom conhecer aí os mecanismos de mate. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou sobre esse checkmate e até o próximo vídeo.